Você está em uma jornada de estudos e está sofrendo com fuga de realidade? Você quer saber quais são as causas da fuga de realidade e como que você combate isso? Se você quer saber, então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando, sou professor universitário e mentor de estudos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre fuga de realidade. Você já passou por isso? Claro que eu vou falar sobre fuga de realidade dentro do contexto dos estudos, tá? Então, assim, existem várias causas de fuga de realidade, mas eu vou falar para você que está numa jornada de estudos, ou para concurso público, ou numa transição de carreira, enfim. Você está numa jornada árdua de estudos e tem sofrido com essa fuga de realidade, então saiba que isso tem causas, sim, relacionadas com os estudos e tem como você combater. Então nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, tá? Então se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal, deixe aqui a sua curtida e compartilhe esse conteúdo. Semanalmente eu trago aqui conteúdos relacionados a estudos. Então se você está nessa jornada de estudos, então me segue aqui, me acompanha, porque sempre eu trago conteúdos de valor relacionados a estudos e aprendizagem. Então vamos para o vídeo. Então, para começar, vamos entender o que é a fuga de realidade. Fuga de realidade é um comportamento que ele pode ser consciente ou inconsciente quando você passa por alguma situação difícil e aí você, para amenizar essa situação, você cria uma realidade. Você vive uma realidade paralela diferente da sua. E o objetivo dessa realidade é justamente amenizar toda a dificuldade que você está passando, ou seja, te dar um conforto temporário. Então, por exemplo, se você está numa jornada de estudos, que é uma jornada árdua, que é uma jornada cheia de incertezas, que é uma jornada de longo prazo, né, que muitas vezes você se sente frustrado, se sente infeliz. Então, muitas vezes você busca uma fuga de realidade, como por exemplo, através do videogame, de jogos, através das redes sociais ou mesmo através de criações mentais. É muito comum, às vezes, as pessoas elas ficam se imaginando num mundo paralelo, em que ela é milionária, em que ela viaja, em que ela, enfim, só são coisas boas. Então ela passa por isso justamente para amenizar toda aquela dificuldade, todo aquele sofrimento causado pelos estudos, né? Por todo esse contexto dos estudos que eu falei. E isso gera muitos problemas, tá? Eu não vou nem entrar tanto no lado psicológico, porque isso gera, sim, vários danos psicológicos, tá? Mas, assim, do ponto de vista dos estudos, isso causa vários problemas sérios, como, por exemplo, a questão da falta de tempo. Muitas vezes você já tem um tempo escasso, porque você é uma pessoa que trabalha, que tem sua vida corrida, e aí, diante das dificuldades, você entra nessas fugas de realidade para amenizar aquele sofrimento, amenizar aquela dor. Então, com isso, você perde um tempo muito precioso e aí você acaba acumulando conteúdos, você acaba não conseguindo cumprir aquilo que você planejou nos seus estudos. Então, isso gera uma frustração e aí acaba gerando uma bola de neve, né? Porque se você entra na fuga de realidade, você perde tempo, você perde eficiência nos estudos, se frustra e aí entra novamente nessa fuga de realidade. Além disso, os estudos, principalmente quando são estudos feitos de forma não planejada, ele faz com que você, por exemplo, acumule conteúdos, atrase conteúdos, perca metas, e aí isso gera ansiedade, gera frustração, gera muitas vezes insatisfação, e aí você, para curar disso, você entra nas fugas de realidade. E aí tome mexer em celular, tome ficar olhando ostentação na internet, se imaginando você vivendo aquilo, tá? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Além disso, a fuga de realidade, ela causa uma desmotivação nos estudos. Por quê? Porque, como eu já falei, estudar é algo difícil e é algo árduo. E por outro lado, quando você está imerso na fuga de realidade, aquilo é algo motivador para você, né? Imagina você lá jogando videogame, você lá em rede social, ou até você imaginando ser uma pessoa milionária, enfim, uma pessoa, um mundo imaginário que você criou. Isso traz motivação, isso você tem uma descarga de dopamina relacionada a esses momentos de prazer, entre aspas, né? O problema é que esses momentos de prazer são momentos artificiais. Então, por exemplo, as redes sociais é algo que você está ali gerando aquela motivação, aquele prazer por conta do engajamento que a rede social traz. Ou então a mentalidade é você ficar imaginando um mundo paralelo. Isso também dá uma descarga de dopamina, dá uma motivação nisso. E aí quando você vai
para os estudos, que é difícil, que é árduo, que demora, então você acaba ficando desmotivado. Então a chance de você procrastinar e de você desistir dos estudos é muito grande. Além disso, essa fuga de realidade, ela faz com que você perca tempo, como eu falei, e faz com que você perca a consistência nos estudos. Porque a todo momento você está nesse ciclo de criação das suas fugas, e aí você não consegue focar naquele seu processo de estudar. Entenda, estudar, eu já falei aqui várias vezes, não tem a ver com o resultado é a consequência. Uma jornada de estudos, você precisa abraçar o processo, você precisa ter consistência, ou seja, mesmo que você tenha um tempo escasso, mas você tem que fazer aquilo todos os dias com consistência, porque daí você com isso vai criando maturidade, você vai evoluindo e uma hora o resultado vem. Se você está sempre mergulhado nessas fugas de realidade, então você vai ter muita dificuldade de ter consistência. Então a chance de você ter um mau rendimento é muito grande. E por último, essa fuga de realidade, por tudo isso que eu falei, vai gerar o quê? Um baixo rendimento nos seus estudos. A chance de você não conseguir aprender o que estuda é muito grande. Por quê? Porque você sempre vai estar cercado ali de distrações. Seja uma distração palpável, né? Como eu falei, uma TV, uma rede social, um videogame, ou pior, distrações mentais, ou seja, coisas que você mesmo cria na sua cabeça. Então a chance de você fracassar é muito grande. E aí isso cria novas frustrações e novas fugas de realidade. Bem, e quais são as causas dessa bendita fuga de realidade? Quando você está falando de estudos. A primeira coisa é uma sobrecarga mental. Como eu falei, estudar é árduo, é difícil. Então, quando você faz isso por muito tempo, você pode gerar essa sobrecarga, esse cansaço. E aí, uma das formas de você amenizar esse cansaço é através das fugas de realidade. Além disso, a falta de um propósito claro com seus estudos é um causador de fuga de realidade. Porque quando você não tem um propósito, você não sabe por que você está estudando. Então essa falta de direção, essa falta de clareza dos benefícios que os estudos vão te causar, pode fazer com que você se distraia com outras coisas que gere essa motivação. Né? Então aí, de novo, você acaba se desmotivando e desistindo dos estudos. Além disso, a falta de um ambiente de estudos adequada causa fuga de realidade. Então, por exemplo, você está estudando num local, no seu quarto, que tem TV, que tem smartphone, que tem videogame, ou então num local que tem muitas pessoas passando. Então isso pode causar distração, né, e aí causa fuga de realidade. O medo do fracasso, né, a incerteza da aprovação ou a incerteza se você vai ou não ter sucesso com aquilo que você está estudando. Então essa dúvida também ela pode causar fuga de realidade. Por quê? Porque quando você não tem a certeza, então você acaba se desmotivando. Então você volta para aquele outro problema da falta de motivação. Então isso fatalmente vai gerar fuga de realidade. E por último, uma falta de método de estudos, ou seja, quando você estuda do jeito errado, de uma forma monótona, simplesmente lendo conteúdo, resolvendo questão, lê o conteúdo, resolve questão. Então, ou então às vezes só lê o conteúdo, nem questão você resolve. Então essa chatice, essa monotonia, isso também vai causar fatalmente fuga de realidade. Então você vai querer ir para o celular, vai querer ir para a TV, enfim. Então isso é um caos, gera um caos na sua vida de estudos. Mas e aí, Rafael, como é que eu combato essa fuga de realidade? Porque eu não aguento mais ficar me distraindo tanto com isso, eu quero evoluir nos estudos, então como é que eu faço? Bom, a primeira coisa é você montar um planejamento eficiente de estudos e nesse planejamento você estabelecer metas claras e alcançáveis. Isso é importantíssimo, tá? Porque quando você tem como objetivo, eu quero passar no concurso público, eu quero fazer uma transição de carreira. Então, são metas às vezes distantes. Então, por exemplo, concurso público é um concurso que o edital às vezes nem saiu, você ainda está no começo da jornada de estudos, tem um edital inteiro para estudar. Então, às vezes, se torna inalcançável. Ou então, você quer fazer uma transição de carreira, mas você ainda está no seu emprego, você não sabe nem o que você quer. Tá? Então essa incerteza gera distração. Então busque objetivos e metas claras, palpáveis, porque quando você tem isso, fica muito mais fácil de você alcançar essas metas e esses objetivos. Então você acaba se automotivando, porque você se coloca objetivos e metas claros e alcançáveis, então a chance de alcançar é muito grande. Você tem essa motivação e aí você vai evoluindo nos estudos.
E aí, quando você cria esses objetivos e metas alcançáveis, então você divide as suas tarefas em pequenos blocos. Então, ao invés de você estudar 6 horas, 8 horas por dia, não, você estuda em pequenos blocos ali de 30 minutos, 1 hora. Então, por exemplo, tem a famosa técnica Pomodoro. Qual é o objetivo disso? É você aumentar, primeiro, é você criar pequenas tarefas fáceis de ser alcançadas. Então, a chance de você cumprir uma tarefa dessa é muito grande, logo a chance de você procrastinar é muito menor, e além disso, quando você estuda ali pequenos blocos, a chance de você se distrair é muito menor, então você consegue manter mais o foco naquele estudo quando você divide em pequenos blocos, tá? Agora, essa questão de blocos de estudos vai muito da sua realidade. Se você é uma pessoa iniciante nos estudos, ou seja, você não tem intimidade com os estudos, então faça blocos ali de 30 minutos, faça ali pausas de 5 minutos. Mas aí, se você já é uma pessoa avançada, se já tem intimidade com os estudos, então você faz um bloco ali de 60, talvez 90 minutos, né? E aí você também faz uma pausa um pouco maior. Porque também, se você já é uma pessoa experiente e você estuda só 30 minutos, então isso também pode ser ruim. Então adeque o seu bloco de estudos à sua realidade e à sua intimidade com os estudos. Além disso, crie um ambiente propício para o estudo, ou seja, se livre das distrações. Então deixe o smartphone em outro cômodo, tá? Em relação a ambientes de aprendizagem, então visite ambientes de aprendizagem como bibliotecas, dependendo do assunto que você está estudando, então você está estudando direito, então visite o tribunal do júri, que são ambientes de aprendizagem, que vão te dar mais intimidade com os estudos, que vão te motivar mais e que vão fazer você se distrair menos. Além disso, quando você estuda de uma forma planejada, organizada, então você não abre mão dos seus momentos de lazer, porque são esses momentos de lazer que vão te dar a fuga que você precisa. Então, um momento de lazer com família, de você ir para uma praia, fazer um passeio, não é sem extravagância, uma coisa saudável, mas prazerosa. Então, esses momentos de prazer são importantes. Não pense que uma jornada de estudos, ela só se resume a estudar. Não, o lazer faz parte, principalmente se é uma jornada de longo prazo. Né? Senão você vai ficar louco, você não vai aguentar a pressão. Então, inclua no seu planejamento momentos de prazer, desde que eles sejam planejados e sem exageros. E por último, adote um método de estudos que faça com que você estude menos e aprenda mais conteúdos. Por quê? Porque a sensação de aprendizado, essa sensação que você está evoluindo nos seus estudos, ela é muito prazerosa. Ela vai te dar aquela motivação para continuar. E quando você estuda com método, não é aquela coisa monótona de só estudar, resolver questão. Não, você vai estudar, você vai fazer um mapa mental, você vai fazer uma revisão, você vai assistir um podcast, contextualizar aquele conteúdo. Então você vai estudar o mesmo conteúdo de várias formas diferentes. Então esse dinamismo, ele faz com que você esteja muito envolvido, esteja muito engajado com os estudos. E aí quanto mais você se engaja com os estudos, menos é a tendência de fugir da sua realidade. Porque aí você vai abraçar a jornada, mesmo que demore um pouco para você alcançar seu objetivo, mas você está engajado na jornada de estudos. E aí ela se torna prazerosa, ela se torna interessante para você, tá? Então, adote esse método de estudos e vá em frente. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele tenha sido útil para você. Deixa aqui nos comentários se você foge de realidade, o que você faz durante as suas fugas de realidade. Deixa aqui nos comentários que aí eu posso te ajudar, eu posso te dar uma orientação personalizada e te dizer uma forma de você combater isso dentro da sua realidade, dentro da sua fuga, tá? Então interage comigo, quanto mais você interagir, mais o YouTube vai entender que aquele conteúdo é importante para você. E aí você vai receber novos conteúdos desse tipo e vai entrar nesse círculo virtuoso de aprendizagem. Bom, para terminar, eu queria falar primeiro sobre o meu livro, Código da Aprendizagem. Eu tenho ele físico e tenho ele no formato de e-book. Você pode adquirir ou falando comigo, deixando um comentário, ou então clicando no link que vou deixar aqui na descrição, que é o link da Amazon, você pode comprar por lá, tá? Ou o físico ou o e-book. E aí vai receber todo o meu conteúdo relacionado a estudos, né? Que é o meu método de estudos, que é baseado em 5 pilares. E esses pilares são importantes, eles são poderosos, porque eles são baseados em neurociências e psicologia cognitiva, ou seja, meu método é baseado na forma como o cérebro aprende, tá? Então adquira já,
E também tem o meu curso, o Código da Aprendizagem, que inclusive está com preço promocional, certo? Esse curso é um curso completo que está na Hotmart, onde eu trago toda uma jornada de estudos, falo sobre planejamento, sobre criação de mentalidade, sobre o método, enfim. Então é uma jornada completa de estudos que você também adquirindo, você vai poder estudar menos e aprender mais, ou seja, você vai aprender a estudar da forma correta, tá? O link também vai ficar aqui na descrição. Invista no seu conhecimento, porque conhecimento é poder. Quanto mais você investir no conhecimento, mais você vai poder realizar os teus sonhos, tá? Então nada de fuga de realidade e viva o aprendizado, tá bom? Até mais, tchau, tchau.